Olá, galerinha do sexto ano! Estamos de volta com a nossa Semana do Conhecimento e hoje a aula é de número 135, tá certo? Então nós estamos aí com as 4 disciplinas: a arte, educação física, língua inglesa e língua portuguesa. Todas essas disciplinas, esses componentes curriculares estão tratando da história em quadrinhos da tira. Você está encontrando isso lá, né? Muito bem. Professora, que objetivos nós temos para a aula de hoje? Explorar o gênero tirinha, interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, né? Compreender o que é sentido literal, isso é muito importante, e retomar a linguagem verbal e não verbal. Vamos lá? Vamos ler uma tira, professora? Ó, a tira que vamos ler é do mesmo quadrinista que conhecemos na aula anterior. Você lembra dele, do Fulvio Pacheco? Sobre a tira. A tira é da revista Relatos Azuis e é uma revista biográfica, porque trata da vida dele, da vida do filho dele, não é isso? Por isso, lá na revista Relatos Azuis. Olha a nossa tira. Lá em Relatos Azuis, olha só. Vejam o balãozinho. O balãozinho está indicando bolinhas. Então, a mãe está pensando ou a mãe está falando? Ah, ela está pensando. Está chegando a minha vez. O Pedro precisa ficar para o meu lado do cordão, tá? Então, a mãe está se preparando. A mãe está para lá, o Pedro está para cá. Aí a mãe grita: pula, filho! Ó, ela tá para lá. O que o menino faz? Pula. Tá certo. Ele atendeu ao que ela falou. Só que ela só pensou que o menino tinha que ir para o lado do cordão que ela estava. Pula, filho! Ele pulou. Mãe, está chegando a minha vez. O Pedro precisa vir para o meu lado do cordão. E a mãe fala: pula, filho! E vem para você a primeira atividade. Descreva todos os elementos que você lê nesse trecho da tira, imagens e palavras. Vou deixar um tempinho para você, é jogo rápido, a gente já volta. Fácil, professora, já fiz tudinho. A mãe de um lado do cordão, provavelmente em uma fila, pensando em chamar o filho para o seu lado. No segundo quadro, a mãe fala ao menino para que ele pule para o seu lado. É isso o nosso exercício.
Atividade 2, anota aí. Por que foram usados dois tipos de balões diferentes? Vejam que esse daqui é um balão e esse é outro balão. Nós já falamos isso no começo dessa aula. Eu tenho certeza que você prestou atenção e sabe responder. Já já estamos de volta para conferir. Muito fácil, professora, já respondi tudinho. Os balões são diferentes porque representam situações diferentes. No primeiro quadrinho, refere-se a um pensamento um balão de pensamento, e no segundo, de fala, tá? Então, você já anota isso, agrega lá no teu conhecimento. Na hora da sua produção, sua personagem vai pensar, tem que ter bolinhas indicando para ela. Sua personagem vai falar, você puxa, né, a indicação para a personagem. Vamos assistir ao vídeo em que o autor comenta sobre essa tira Mentes Literais? Preste bastante atenção, eu quero chamar a sua atenção. O que é literal? Lembra o que o Pedro fez? A mãe disse, pula filho, e o garoto pulou. Vamos assistir ao vídeo então para entender o que é essa mente literal? Um tempo aí, já voltamos para a gente discutir esse assunto. Então, meu nome é Fulvio Pacheco, sou coordenador da Gibiteca de Curitiba e sou quadrinista. Essa segunda tira, né, que vocês estão vendo aqui, ela é uma tira um pouco diferente do restante da revista. Por quê? Porque o restante da revista é uma narração, como eu falei, é uma revista biográfica, ou seja, ela é toda narrada, não tem muitos diálogos, balõezinhos de fala, né? A maior parte são caixinhas de texto, por quê? Porque é um texto aqui em primeira pessoa. Mas ele fala uma cena específica que tem uma pessoa que está pensando assim, preciso falar, né, para o menino, para ele pular para o meu lado, tem uma divisão, assim, como se fosse uma cerquinha, assim, que precisa pular para o lado dela, e dela fala, filho, pula, né? Só que ele, em vez dele pular para o lado, primeiro ela pensa no que ela vai falar, então tem um balão de nuvenzinha, né, que representa o que ela estava pensando em falar, daí ela fala, pula, só que ela não explica que é pular para o lado dela, explica que é pular e o menino pula ali onde ele está. Para dar uma ênfase ali um pouco maior em relação ao pulo dele, né, eu fiz um quadrinho um pouco vazado, as pernas dele saem para fora do quadro, né? A gente chama de vazar quando a gente faz isso, para dar uma ênfase um pouco maior e mostrar desse equívoco ali, que ela pensou uma coisa, falou, só que ele, por interpretar muito literalmente, que é uma característica do menino autista, da criança autista, ele pula ali no próprio lugar que ele está e não pula, que é o que ela queria que ele fizesse.
assistimos ao vídeo e agora é importante saber. Os autistas avaliam as frases de maneira concreta, literal, sem dar margem para outros possíveis significados. Essas pessoas podem ser chamadas de mentes literais, pois o que interessa para elas é a palavra ou o ato em si, e não a intenção que está por trás do que estão vendo ou ouvindo, ou seja, relacionando palavra e coisa no mundo e não os sentidos figurados ou simbólicos que a palavra pode ter. Entendeu? Ai, professora, achei meio complexo isso. Explica melhor. Vamos lá, então. Imagine você que a sua mãe chega em casa e diz assim, eu tô morrendo de canseira. O que a sua mãe está querendo dizer? A sua mãe, a sua avó, o seu pai, está querendo dizer que trabalhou muito, que está esgotado e precisa descansar o mais rápido possível. É isso. Mas para uma mente literal, estou morrendo de canseira significa que a pessoa vai falecer, vai morrer mesmo. Você entendeu? Então, o sentido literal é que a pessoa vai morrer. E o sentido conotativo significa que ela está cansada. Uma mente literal vai entender que ela vai morrer de canseira, tá certo? Sentido literal. Quando a linguagem está no sentido denotativo, significa que ela está sendo utilizada em seu sentido literal. Ou seja, o sentido que carrega o significado básico das palavras, expressões e enunciados de uma língua. Ou seja, com uma relação mais imediata ao que está no mundo, ao que existe de concreto. Deu para você entender? Então imagine o seguinte, que você está muito cansado, né? E daí você diz assim, ai professora, a minha cama está me chamando. Isso é um sentido conotativo, porque a cama não vai te chamar. O que você está querendo dizer? Está querendo dizer que eu estou cansado, com sono e que eu preciso me deitar. E que a cama está, eu estou sendo atraído para a cama, mas a cama não está te chamando. Literal é que a cama levantasse e disse, Gláucia, venha dormir. Não, a cama não vai fazer isso, nós sabemos. E o conotativo, a cama está me chamando, o denotativo, a cama jamais vai falar alguma coisa, porque não é uma pessoa, né? Atividade 3 para você. Pela leitura das imagens, podemos dizer que o menino entendeu o pedido da mãe ao dizer, pula filho, justifique, tá? Tá aqui, ó. Menino saltando do quadrinho. Vamos lá? Um tempinho para vocês, já voltamos.
Respondeu? E estava fácil, né? Claro que estava, professora, que a gente já tinha discutido isso. Olha só, o menino entendeu que era para pular. A mãe falou, pula, filho. Mas como ela não especificou para onde ele deveria pular, ele interpreta apenas que é para pular, ou seja, o sentido literal e não o que não foi dito, né? Que a pessoa pensou, lembra disso no balãozinho do pensamento? Então, atividade 4, anota aí. O autor disse que usou um recurso no desenho no qual o menino salta para fora do quadro. Por que ele usou esse recurso? Você prestou atenção no vídeo? Vamos conferir se você prestou atenção no vídeo. Responde aí. Respondido? Vamos conferir se você acertou então, ó. Por que o autor usou esse recurso? Para dar ênfase à ação do menino que pula para fora e não para o lado de dentro do cordão, como a mãe havia pedido. Na verdade, a mãe pediu para ele pular. A mãe pensou, quando eu falar pula, filho, ele vai pular para o meu lado. Não, ele pula e o autor usa o elemento, né, o recurso vazado, que o menino sai para fora do quadrinho, né? Vamos ler outra tira, ligação literal. Dentro da revista Relatos Azuis. Olha só. Olá, vovó. Olá, querido. O que você está fazendo? Estou falando com você no telefone. Percebeu? Vamos assistir ao vídeo em que o autor comenta sobre essa tira ligação literal? Preste bastante atenção que nós vamos discutir isso depois. Então, meu nome é Fulvio Pacheco, sou coordenador da Gibiteca de Curitiba e sou quadrinista. Essa terceira tira, né, ela também ela foge um pouquinho do padrão do resto da revista Relatos Azuis, porque também, né, como eu expliquei, ela é toda narrada em caixinha de texto, por ser uma narração em primeira pessoa. Ela é um diálogo, né, entre o Murilo, né, que é meu filho, e a avó dele no telefone, né. Também fala da questão do autista interpretar de forma muito literal, né, aquilo que é falado. Então ele fala assim, alô, vovó. Ela fala, alô, tudo bem, o que você está fazendo? Daí eu falo, eu estou falando no telefone com você. Né? Por quê? Porque é o que ele está fazendo ali no momento. Por quê? Porque a criança autista ela tem essa questão de responder com muita literalidade. Né? Ela não imaginou, olhar o que ele está fazendo falando no telefone. Né? Então, por isso tem essa questão um pouco engraçada ali. É um texto em balãozinho de fala, porque ali eles estão trocando um diálogo, né? Que é, como eu falei, que ela foge um pouco do restante da revista, que é todo narrado em primeira pessoa. Vídeo assistido, vamos para a nossa quinta atividade? Anota lá, da revista Relatos Azuis. Olá, vovó! Olá, querido, o que você está fazendo? Estou falando com você no telefone. O que torna essa tira engraçada? Vejam que essa pergunta, ela já fala para nós que esta tira, como vimos na aula 134, tem humor. Algumas têm, algumas não têm. Esta pergunta já traz uma afirmação, que a tira traz humor. Em que consiste o humor dessa tira? Um tempinho para você e já voltamos.
E aí respondeu? Ah, professora, estava muito fácil isso. Ó, o fato do menino entender literalmente a pergunta da avó. O que você está fazendo? Eu estou fazendo o telefone com você. Simples assim. Não vamos interpretar de jeito outro nenhum, né? Relembrando, pessoal, linguagem presente nas tiras. Então, na sua tira que você vai produzir, aí nós vamos discutir sobre isso, tem que ter, né? Linguagem verbal, linguagem não verbal, linguagem mista ou híbrida. Professora, tem que ter as três? Às vezes não, você vai escolher, mas normalmente as três. Linguagem verbal. Quando o ser humano utiliza a palavra para se comunicar, ela pode ser observada em situações de comunicação falada ou escrita. É muito simples, tudo que está escrito ou está sendo falado é a linguagem verbal. Linguagem não verbal, professora. Quando o ser humano se comunica apenas por meio de gestos, expressões faciais, imagens, sons, ícones, cores, sinais, etc. Então, veja bem, você está indo para a escola, no seu transporte escolar, e tem lá uma placa na rua, né? Indicando alguma coisa, não tem uma palavrinha, mas tem uma placa, né? Um carrinho, a placa, o carro desenhado lá e uma faixa vermelha. Não tem palavra, é uma linguagem não verbal. Ele passa para nós uma mensagem completa, mas não tem palavras, só imagens, né? Linguagem mista ou híbrida, mistura o verbal e o não verbal para produzir a mensagem. Normalmente, na história em quadrinho, nas tiras, é misturada, é a linguagem híbrida que aparece, a verbal e a não verbal, ok? Pessoal, aspectos muito importantes das tiras. Lembra disso na hora da sua produção. A relação entre a linguagem não verbal, a linguagem verbal e a não verbal. Então, por exemplo, vamos imaginar que no seu primeiro quadrinho a sua personagem está sorrindo. Você colocou a personagem sorrindo. Mas no texto diz que a personagem está muito triste. Você viu que não faz relação nenhuma? Então, a relação entre a linguagem verbal e não verbal tem que ter. A linguagem concisa, objetiva, tem que ser dito o necessário ali. Porque se você começa a escrever muito, não tem espaço e ninguém vai ler a sua história, né? Ela não é uma história em quadrinhos, ela pode ser um romance, pode ser um conto, uma crônica, mas história em quadrinho não é, né? Caracterização das personagens. Imagina que você está falando de uma personagem, vamos dizer assim, muito baixinha ou muito alta, né? Essa é a sua personagem. Aí você tem que colocar como? Como que você vai caracterizar isso? Se ela é muito baixinha, você tem que colocar alguma coisa que mostre que é baixinha. Se ela é muito alta, você tem que colocar alguma coisa na imagem que mostre a diferença ali de altura, tá certo? Caracterização das personagens. A relação dos textos com a realidade. Veja, você vai produzir o seu roteiro, nós vamos falar disso na próxima aula, e você tem que colocar isso que seja embasado na realidade. A soma desses elementos é responsável pela construção do efeito de humor da nossa história em quadrinhos. Você quer conhecer um pouco mais sobre a revista Relatos Azuis? Tem esse site aqui. Anota esse site, acessa lá e você vai ter, então, vai se aprofundar um pouco mais na revista dos Relatos Azuis. Pessoal, nesta aula, nós exploramos o gênero tirinha, interpretamos textos com auxílio do material gráfico diverso, no caso tínhamos vídeo, compreendemos o que é sentido literal e retomamos a linguagem verbal e não verbal. Nossa aula termina por aqui. Um beijo da prof. Até a próxima aula.